Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre Marte na casa 11 ou Mangal em Laba Bava e o que ocorre com esta combinação. O que é Marte? Marte representa energia. Com que você gosta de gastar energia? Representa agressividade, liberdade, paixão. Representa também masculinidade. Então a casa onde Marte vai, nós associamos aqueles assuntos com masculinidade. E o que é a casa 11? A casa 11 é uma casa muito mal compreendida, principalmente em redutos de astrologia ocidental, porque ela é frequentemente interpretada como a casa dos amigos e dos grupos. Só que ela é mais do que isso, ela representa sonhos e ambições, mas não são aqueles sonhos quando nós simplesmente deitamos na cama, fechamos os olhos e adormecemos e sonhamos. Isso tem muito a ver com as coisas da casa 12. A casa 11 tem mais a ver com sonhos como metas de vida. Então, caso você tenha Marte na casa 11, ele vai estar representado pelas iniciais MA. E o que esperar desses caras? Esses caras são caras que gostam de gastar muita energia com grupos. Só que existe uma peculiaridade sobre esses grupos que não é muito evidente de início, quando a pessoa é imatura, porque essa pessoa pode acreditar que ela tem muitos amigos, porque ela destina muita energia, ela tem muita paixão em fazer grupos, em debater assuntos quentes nas redes sociais, só que, na verdade, estes amigos são inimigos escamoteados de amigos, porque Marte tem muito a ver com inimizades. Ele é o indicador, ou karka, como nós chamamos na astrologia védica, da casa 6. Então, a casa 6, como sendo a casa das inimizades, a casa 11 é a expressão superior da casa 6, porque é a sexta da sexta. Então, isso aumenta muito intensamente a proporção de inimigos escamoteados, de colegas. Então, essas pessoas, elas têm muitos colegas do sexo masculino. E boa parte das atividades que você vai destinar são ocupações tipicamente gostadas por homens, como, por exemplo, futebol, clubes de esportes, ou podem ser pessoas que exercem uma profissão mais associada com o universo masculino, como policiais, forças armadas, ou um mecânico, ou uma pessoa que mexe com informática e que tende a ter aquele grupinho de amigos que elas gostam de sair para depois do trabalho, como por exemplo para beber, porque a casa 11 tem muita associação também com prazer, porque é uma casa-cama. Só que estes amigos, eles na verdade são muito competitivos e existe na verdade por trás dos panos uma luta de poder, que é típica quando vários machos alfa se encontram. Então essa pessoa pode ter amigos que são muito alfas, ou elas podem ser atraídas por pessoas que têm uma personalidade alfa, porque elas associam ser alfa com ser competitivo, logo com ser influente e logo com ser bem-sucedido. Então eles gravitacionam em torno desse tipo de amizade para serem mais bem-sucedidos, mas o que eles talvez não saibam é que pode ser um pouco inconsciente isso, de você estar se aproximando de determinados caras para copiar as capacidades dele, ou mesmo para escrutinar as capacidades dele, para você incorporar essas características em você mesmo e você implementar no mercado de trabalho. Então, no primeiro antagonismo, você é capaz de deixar esses amigos para trás.
Então é aquele tipo de soldado que, no momento em que o amigo soldado foi baleado numa trincheira, essa pessoa ela tem pouca capacidade de socorrer. Ela pode até tentar socorrer, mas se isso ficar muito dramático, se isso demandar muito tempo, se isso demandar muito conexão emocional, elas zarpam para a próxima relação ou vão simplesmente seguir a sua vida. Porque Marte é um soldado solteiro em que ele não se liga tanto por afeto, mas sim por impor a sua virilidade. Então isso pode indicar, no fundo, uma pessoa que ela não tem amigos. E, na verdade, ela não tem amigos e essas pessoas podem, inclusive, serem assediadas quando elas são mais novas, principalmente na escola, por não serem suficientemente masculinas. Principalmente rapazes, por não serem suficientemente durões. Então elas podem ficar traumatizadas com grupos e quando elas crescem, elas podem revidar dessa mesma maneira, porque eu fui assediado, eu vou também assediar de volta. Então elas podem acreditar que elas estão fazendo isso para testar a resistência das outras pessoas, porque o mercado de trabalho é um lugar duro de qualquer jeito, mas às vezes elas podem, na verdade, estar reproduzindo um ciclo vicioso de comportamento. Então você precisa fazer um pouco de análise aqui e ser bem direto em relação a quais são seus objetivos dentro de grupos. A casa 11 ela representa o irmão mais velho também. As pessoas que vieram antes de você, na ordem dos primos e irmãos que nasceram. Então, você tem um irmão que ele é muito alfa, que ele é uma personalidade dominadora, inflexível. Você pode ter um irmão mais velho que ele é militar, ou que ele trabalha com alguma profissão muito masculina. Então, essas pessoas podem ter cenas da vida dela em que elas foram controladas completamente pelo o irmão mais velho. Principalmente esse Marte reger a casa 12. Vamos supor, você tem Marte em Peixes na casa 11, então Áries na 12. Isso indica que o irmão mais velho ele pode usar muitos subterfúgios que estão nos bastidores, como manipulação, manipulação emocional, para fazer com que o nativo faça as coisas que ele quer. Então essa é uma posição que pode gerar muito ressentimento do irmão mais velho, e às vezes a pessoa não ter capacidade de colocar isso para fora, principalmente se Marte estiver num signo de água na casa 11, dela não conseguir colocar isso para fora. Frequentemente pessoas com Marte na casa 11 são politizadas e elas podem valorizar muito nessas atividades liberdade. Então elas podem ter uma certa atração por teorias políticas libertárias, porque Marte também envia um aspecto para a casa 5 que tem relação com as nossas opiniões políticas. Então essas pessoas elas podem ter opiniões muito fortes e existe alguma coisa em você que no início pode não ser muito evidente, mas parece que você sempre entra em grupos com um objetivo escamoteado de querer controlar as pessoas lá dentro. Você quer controlar as pessoas filosoficamente, você quer controlar as pessoas de maneira religiosa, você quer exercer algum tipo de poder dentro de um lugar em que unidade de poder não é compatível com a casa 11 em essência, porque a casa 11 é uma casa muito humanitária e transcendental e é uma casa de coletividade. Então Marte, como sendo muito individualista, pode indicar que você vai ser expulso de algum grupo por ser alfa demais, por ser uma pessoa que quer controlar demais o grupo, que quer
tomar o centro do grupo. Essas pessoas podem não gostar de que alguém se destaque mais no grupo do que elas. Então, quando elas veem alguém que é mais alfa que elas no grupo, elas podem usar de alguns subterfúgios para tentar destruir a reputação daquela pessoa, a não ser que seja alguém que você realmente respeite e admire e se espelhe. Se for este caso, aí você vai deixar aquela pessoa tomar a vanguarda do grupo. Mas se for alguém que você não admira, você vai tentar destruir a reputação dela. E isso vai vir a público e você pode ser desmoralizado perante o grupo. Uma outra coisa que Marte na casa 11 representa é que a pessoa pode gastar muita energia sexual dela com grupos. Então, em mapas femininos, isso indica uma mulher que ela pode ter muitas amizades masculinas, preferência pela companhia dos homens, a não ser que você tenha um outro planeta feminino aqui, como a Lua, para dividir o palco com Marte. Mas Marte é solitário, que por si só representa uma mulher que ela vai ter muitos amigos masculinos, e estes amigos podem fazer investidas sexuais nela. Então pode ser uma mulher que ela pode ocorrer uma confusão de papéis aqui, porque o Marte ele envia um aspecto de oposição para a casa 5, como eu falei para vocês. Então pode existir uma confusão entre amor ou amizade, e de quando rolar sexo, mas não acontecer um namoro, a vida sexual dessa mulher ser espalhada para o grupo. Então isso é uma coisa que homens podem fazer, e essa mulher ficar com uma fama manchada no grupo por causa da natureza sexual dela. No caso de homens, vai acontecer de você ter mais amizades masculinas, e é alguém que, em primeiro lugar, que não tem muita preferência por amizades femininas, mas isso é bastante relativo. Se você tiver Lua no ascendente ou Vênus no ascendente, isso já indica uma atração inicial por ter companhia de mulheres, mas por si só, você vai ter mais preferência por homens. Homens heterossexuais com Marte na casa 11 podem ser particularmente homofóbicos, ou seja, terem uma certa aversão de homossexuais e de não gostarem tanto de que o grupo tenha a presença de um homossexual, ou a presença daquela pessoa diferente pode causar algum tipo de ameaça na ordem do grupo. Essas pessoas podem se sentir ameaçadas, esses caras podem se sentir ameaçados quando há uma mulher que tem uma personalidade forte e que tente impor a sua, ou pelo menos estabelecer respeito dentro do grupo. Esses tipos de homens, eles podem ter constantemente uma necessidade de desmoralizar pessoas que são percebidas como não homens ou não heterossexuais. Então elas podem ficar assim esses homens podem ficar assim com uma fama de serem homofóbicos ou de serem machistas. A casa 11 representa sonhos e ambições. Então essa pessoa pode ter sonhos muito moldados pela natureza de Marte. Então esses sonhos têm a ver com adquirir uma inteligência mecânica. Então essas pessoas querem conquistar respeito através de suas habilidades. Elas querem ganhar dinheiro através de suas habilidades mecânicas, construindo softwares, construindo máquinas ou inovando com novas ideias. Só que a maneira como elas conseguem os ganhos dela só vai ser realmente conquistada quando elas aprenderem a ceder poder. Marte envia um aspecto para a casa 2 e para a casa 6. Então isso vai contar uma outra história, porque a casa 2 representa a família. Então essa pessoa pode ficar perdida entre
interesses de grupos, assim como interesses da família. Então elas vão preferir priorizar interesses de grupos ou as atividades de grupo. Então isso pode indicar uma pessoa que está mais fora de casa, ou assim, gastando mais energia com coisas fora de casa do que de fato com coisas dentro de casa. Mas elas são competitivas, elas acreditam que masculinidade é ter um bom salário. Então elas não suportam ser percebidas como pessoas que ganham pouco. Então elas podem ficar muito ofendidas se tem um amigo que ganha mais do que elas, que tem um salário mais alto que elas, que tem um poder de compras mais alto que elas. Elas inclusive podem até evitar falar do salário delas quando elas sabem que tem mais alguém na mesa que ganha mais do que ela. Agora, se elas conseguem um grande salário, elas podem usar isso muito como honra. A honra dela pode estar muito atrelada a isso, então ela vai constantemente ser o tópico das conversas dela. Como ganhar dinheiro, como ser bem-sucedido, como ter um alto salário, como consumir produtos de altas qualidades. O aspecto que Marte envia para a casa 6 indica que essa pessoa ela vai ativar as coisas da casa 6, que são, novamente, inimizades. Então, você vai ter que ter boa inteligência para destruir inimigos. E enquanto você não aprender a ceder o poder para o grupo, você não vai conseguir ganhar como você gostaria. Porque a casa 11, ela é um pouco oposta à necessidade de individualidade que é tão querida para Marte. Talvez isso combinasse mais com Marte na casa 5, que se trata de uma casa de individualidade de qualquer jeito. Aqui não. Então você vai ter que aprender a dividir poder, compartilhar o poder, porque vai ter alguém no grupo que vai ter uma característica, uma qualidade que você não tem. Então, quando você aprende a integrar a sua masculinidade de maneira saudável e respeitar as mulheres e respeitar as outras pessoas, aí é quando você vai ganhar mais. Porque aí você vai relaxar e vai ter mais humildade para reconhecer que você não é um super-homem, que você vão ter habilidades que elas vão carecer em você. E que para um grupo, uma organização funcionar, uma organização ela lida com todo quanto é tipo de pessoa. E você infelizmente não vai ter o talento para lidar com todos os tipos de pessoas, ou todos os tipos de emoções, ou todos os tipos de situação. Então você precisa aprender a compartilhar poder em grupos para ser mais bem-sucedido e para ganhar mais, tá certo? Com isso eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima. Obrigado!